Então, boa noite a todos, né? Primeiramente, a gente queria agradecer, né, essa parceria aqui, junto com a universidade, para estar participando, né, desse curso de extensão. A gente fica sempre muito contente quando a gente recebe esse tipo de convite, né, para estar apresentando um pouquinho mais sobre o que que é o MAI, né, para estar falando mais sobre, né, a cultura indígena. Então, é como o Júnior falou, a qualquer momento, se vocês ficarem com dúvida, com pergunta, vocês podem ir mandando no chat. Eu vou sempre parando, né, depois de terminar uma explicação para vocês também abrirem aqui para perguntas, se quiser abrir o microfone para falar também, tá? Então, fiquem bem à vontade para isso. Vou pedir para vocês que em algum momento que a gente esteja vendo o museu, vocês tenham gostado muito daquela parte, que vocês possam printar ou tirar uma foto para estar postando nas redes, né? Se puderem marcar o museu, né, nessa postagem, ajuda bastante. Já vou dar essa introdução que o museu é de iniciativa privada, né? A gente tem todo um controle, né, para estar funcionando diariamente. A gente está inscrito na Lei Rouanet, mas ainda a gente não foi contemplado, né, nesse ano. E aí, por isso que a gente pede essa colaboração, né, de quando tirar fotos do museu, de estar postando essas fotos, que ajuda bastante, assim, a gente na divulgação, né, do museu na cidade e agora, né, com essas visitas online fora também. Então, eu vou começar a compartilhar aqui a minha tela com vocês. Você tem que autorizar ali, Júnior, para mim conseguir compartilhar a tela. Aí. Vocês já estão vendo a entradinha do nosso vídeo? Sim. Sim. Perfeito. Então, aqui, né, a entrada do museu. Se o vídeo travar, eu peço que vocês me avisem também, porque pode acontecer. Mas aqui é o nosso primeiro andar, né, a nossa bilheteria, é onde a gente recebe os visitantes, onde os visitantes têm o primeiro contato, né, com o museu. O museu, já como eu falei, é de iniciativa privada, todo o acervo e o espaço foi composto por uma única pessoa, que é a Juliana Rocha Podolor Martins. O museu inaugurou inicialmente em 2009, no interior aqui do Paraná, em Clevelândia, mas em 2016 a Juliana passou o museu aqui para Curitiba, para atingir o maior número de escolas e visitantes. As escolas ainda eram mais o foco do museu, né, para estar fazendo já esse trabalho desde cedo com as crianças. Mas, né, a gente também tem esse objetivo de abranger o público em geral. Então, aqui, você já tem essa primeira peça, que é a Árvore da Vida, da etnia Guarani. Os Guaranis, eles estão ali dispostos, né, desde a região do Rio Grande do Sul até o sul de São Paulo, e é uma etnia que a gente tem aqui no estado também. Temos até uma aldeia aqui próxima, em Piraquara, temos uma ali descendo em Morretes, e é uma árvore da vida, então a gente consegue ver vários animais, né, típicos aqui da região sul. Eu pausei o vídeo aqui para vocês conseguirem ver o topo dela, que é um casal de corujas. A coruja, ela tem uma simbologia dentro da etnia, né, de conhecimento, de sabedoria, e por isso que ela está ali representada como sendo, né, o topo dessa árvore da vida, né? Há essa relação com a noite também, para eles, eles acreditam no poder da noite, essa relação, né, de que mesmo que o sol brilhe intensamente, a gente continua com a nossa sombra. Então, é essa força, esse poder da noite. Então, por ser um animal noturno, né, por isso que ela é representada como sendo conhecimento nessa árvore da vida. E ela é toda entalhada em madeira. Aqui vocês estão vendo algumas fotos tiradas dentro do Ritual do Quarupi pelo Manuel Martins. Então, o Ritual do Quarupi é um ritual bem importante dentro do Parque do Xingu, que até hoje é a maior terra demarcada indígena, né? A gente tem hoje cerca de 397 etnias espalhadas, né, em todos os estados, mas, né, dentro do parque concentra 14, que é a maior terra ainda demarcada. Então, nesse ritual do Quarupi, ele acontece uma vez por ano, e ele é um ritual, né, fúnebre, de comemoração, né, de lamentação
pelos mortos daquele ano. Então, ele acontece uma vez por ano e ele dura cerca de 7 dias, onde cada dia vai ter uma etapa diferente que vai estar acontecendo, né, dentro desse ritual. E aí todas as etnias do Xingu, eles se reúnem, né, nesse parque para estar fazendo essa celebração. Aqui vocês conseguem ver as redes. A rede ela é um trabalho das mulheres dentro das aldeias. E aqui a gente tem, né, 3 materiais distintos que elas conseguem fazer essas redes. Então, a branca que vocês estão vendo aqui do lado esquerdo do vídeo, mais baixa, ela é feita a partir da fibra do algodão. Então, é um processo que as mulheres plantam, elas colhem, fazem todo o processamento desse algodão e elas conseguem daí fazer a rede. Essas 3 redes no meio, elas já são feitas a partir da palha. Então, a mesma palha, né, das palmeiras que elas usam para fazer a cestaria, elas também conseguem fazer essa transformação para a rede. E essa última rede mais alta aqui, que está no canto esquerdo aqui do vídeo, ela é uma rede feita a partir da fibra da casca da castanheira, tá? Essa produção de rede, ela é específica da etnia dos Izoés, que estão localizados ali na região do Amazonas. Então, essa é uma produção que só eles dominam, a técnica de fiar, né, a casca da castanheira. Aqui vocês vão passar pela nossa floresta digital. A intenção, quando o visitante está aqui no museu, é que imagine que está atravessando nessa floresta para estar conhecendo um pouquinho mais sobre a cultura indígena. A natureza, ela é o primeiro recurso, né, dos indígenas, então tudo que eles precisam, eles buscam primeiro ali na natureza, ervas, né, a alimentação, as caças, tudo eles recorrem primeiro à natureza. E eles vivem, né, em grande harmonia, é um respeito muito grande por essa natureza, é um cuidado muito grande. O que eles tiram, eles sempre tentam, né, de alguma forma estar repondo. Então é todo um cuidado, tanto com extração de madeira, até com plantas, né, que eles têm. Então aqui para o visitante estar imaginando, né, que está passando essa floresta e atravessando essa floresta, vocês vão chegar na nossa releitura de uma oca. A oca que vocês vão estar vendo é do estilo xinguano, né? Dentro do Parque do Xingu, as ocas têm um formato, né, diferente de outras etnias. Ela tem esse formato, né, ovalado. Etnias como os Funiô de Pernambuco, eles fazem ocas redondas, apenas familiares. Então, ali, cerca de 5, 6 pessoas que vão viver nessa oca. No Xingu, não. As ocas têm cerca de 22 metros de comprimento e vive ali cerca de 50 a 60 famílias dentro de uma oca. Então, claro, tem um grau de parentesco, sendo tios, primos, mas ainda assim eles vivem como uma grande família. E aqui vai passar para vocês a estrutura dessa oca. A realização de uma nova oca é um evento, né, que motiva toda a aldeia. Então, todos os homens e mulheres participam da construção dessa oca. Leva cerca de 2 meses, né, para estar fazendo essa construção. E reparem que um lado da oca, ela se sobressai ao outro. Um lado, ele é um pouquinho mais alto. Isso faz com que a oca ela fique sempre muito arejada, muito fresca. Então, a Juliana sempre conta pra gente que ali fora, né, quando sai da oca, tá uns 40 graus, né? O Parque do Xingu, ele tá localizado no Mato Grosso. Então, quando você entra nessa oca, tá uns 25, 28 graus, fica bem mais fresco, por causa desse lado que faz com que ventile, né, o ar dentro dessa oca. Então, aqui nessa imagem vocês conseguem ver bem claramente um lado sobressaindo o outro. E essa é a nossa oca aqui no museu, para o visitante, né, imaginar que está entrando, para sentir como é que seria estar entrando dentro dessa oca. Entrando aqui no nosso espaço expositivo, então, no mapa aqui do Brasil, vocês vão conseguir ver qual vai ser o delimite, né, que vocês vão estar vendo aqui hoje. Então, vai ser nessa parte que está em verde do nosso mapa. Foi mais dessa região norte que a Juliana acabou realizando as expedições. Então, vai ser mais dessa região que vocês vão ver aqui hoje. Mas aqui do sul, a gente vai ver os Guaranis e os Caingangues. Então, aqui está o Parque do Xingu. O Parque do Xingu ele foi fundado, né, em 1940
E hoje ele concentra 14 etnias dentro do parque. Na época de fundação eram 16, mas hoje são 14 etnias. E hoje a gente, né, tem os dados de que são mais de 274 línguas faladas, são cerca de 40 etnias que vivem em completo isolamento, sem contato nenhum com o não índio. E como eu já falei no comecinho, são mais de 397 etnias espalhadas, né? A gente tem etnias em todos os estados brasileiros. Aqui desse outro lado, a gente tem as aves retratadas nessa pintura na parede, feita pelo artista Daniel Conrad. Aqui a gente sempre deixa muito claro, né? Os cocares, né? A maioria das etnias não faz o abate da ave para fazer um cocar. Eles fazem, né, a remoção de penas. É um processo bem demorado. Acontece sempre na lua minguante. Eles acreditam que a gente sente menos dor nessa fase da lua. Então, rituais, por exemplo, de iniciação de menino para homem, de menina para mulher, também vão acontecer nessa fase da lua. E no processo de remoção de penas, o pajé ele faz, né, uma mistura de ervas e ele passa, né, bem na pele, onde começa, né, a entrar a pena, né, dentro da pele do pássaro. Em questão ali de 10 a 15 minutos, essa ave não vai sentir mais nada, faz um efeito anestésico. Então, quando eles puxam a pena, a ave acaba que não sente nada. Elas vão ficar em cárcere até essa pena crescer novamente. Quando essa pena cresce, eles soltam na natureza. E eles removem a pena de apenas um local. Então, por exemplo, as retrizes, que são as penas de cauda, as remígias, as penas de asa, ou as coberteiras, que são as plumas, né? Então, nunca de duas regiões, que é para o processo, né, de recuperação da ave ser mais rápido. Quando eles encontram um ninho de aves, eles pegam as penas que estão ali também. A ave, ela troca de pena cerca de 2 vezes no ano. Então, quando eles encontram assim também, eles acabam fazendo essa coleta para conseguir fazer os cocares. Tem algumas penas que é de uso específico, por exemplo, dos caciques, pajés, xamãs e feiticeiros, que é a pena do gavião real. Então, o gavião real é essa ave que está aproximando aí a câmera agora, conhecido também como arpia. Então, as penas de cauda dessa ave são sempre usadas no cocar de liderança, né? Que são os caciques, pajés, xamãs e os feiticeiros. As plumas dessa ave, né, que são do peito e da asa, né, do interior da asa, elas são usadas em rituais de grande importância, como fúnebres e rituais de iniciação. Aqui a gente tem o colhereiro, que é conhecido por ser o flamingo brasileiro. Vocês vão estar vendo essas penas rosadas em alguns cocares. E aqui a gente tem as araras. As penas de cauda de arara também são usadas por liderança. E aqui vocês veem alguns tipos de emplumação. Vocês vão estar vendo aqui também um cocar da etnia dos Enauenenauê, que eles realizam uma técnica, né, de coloração, que é chamada de tapiragem. Então, essa técnica que eles desenvolveram de forma 100% natural, eles extraem um líquido das costas dessa rã, que vocês estão vendo do lado esquerdo. Não chega a ser um veneno, é um líquido mesmo que essa rã tem. Eles misturam com água ou colocam em frutas e dão para o papagaio. Em questão ali de 40 minutos, 1 hora, a pena do papagaio, que é inicialmente inteira verde, ela passa para o amarelo, como vocês podem ver na imagem do lado direito. Então, é uma mudança química que acontece na coloração da pena e só acontece com o papagaio e com a pena de cauda. Então, quando eles removem essa pena, a nova pena que cresce, ela cresce verde novamente. Então, é um processo químico que só altera daquele momento, daquela pena. Depois que ela passa por esse processo de tapiragem, não tem como reverter, ou seja, passar novamente para o verde, ela fica para sempre amarela. Então, é uma técnica que só eles dominam e eles aplicam, né, no dia a dia deles. Aqui mais alguns detalhes para vocês dessas penas passando para esse processo, né, de amarelar. E aqui são alguns tipos de emplumação. Então, são as várias técnicas que eles dominam para estar fazendo os cocares, brincos, braçadeiras. Hoje a gente tem catalogado cerca de 10.000 técnicas de emplumação diferentes, né, dominadas pelos indígenas brasileiros. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta até aqui?
Tranquilo. Beleza, não temos nada no chat também. Então Tô vamos. fascinado, então não tem nem o que perguntar. Que bom que vocês já estão gostando. Agora, então, a gente entra numa parte, assim, bem deslumbrante aqui do museu, que é a parte dos cocares, né? Esse primeiro espaço é o espaço da arte plumária. Ainda hoje é a arte masculina, normalmente é o homem quem faz e usa um cocar. Isso porque eles usam, né, o mundo animal, por exemplo, como exemplo. E no mundo animal, nos pássaros, por exemplo, né, o pássaro macho é o mais colorido, é o pavão macho que abre a cauda, né? E por conta disso, dentro das etnias, eles implementaram, né, de que os homens que têm que se adornar. No caso, né, dos pássaros, seria para conquistar a fêmea, né? E no caso do mundo indígena, seria para conquistar, né, esse respeito dos espíritos, né, essa ligação, essa conexão com o mundo espiritual. Então, por isso que os homens que acabam se adornando mais com cocares, no cargo de liderança, né, os líderes são os únicos que usam cocar todo o tempo dentro da aldeia. Mulheres que têm, né, que possuem um cargo de liderança, como cacique, pajé, o xamã, elas também usam daí o cocar todo o tempo dentro da aldeia. Mas isso é algo que a gente vê que tem mudado bastante. Em algumas etnias, as mulheres vêm usando o cocar também, em alguns rituais. Então, isso vai variar hoje muito de etnia para etnia. E aqui está pausado o vídeo nas nossas caixas, né, feitas com, a cestaria, com as palhas, né, a cestaria. E aqui, cada uma dessas caixas é para um fim diferente para guardar a pena. Então, a primeira, essa mais longa, ela é para a pena da cauda, então ela é guardada deitada, né, por ela ser uma pena muito grande. A caixa do meio, ela é feita para guardar as penas de asa. Então, é que aqui no vídeo vocês não vão conseguir ver bem, mas ela tem espacinhos assim na trama e eles vão fincando essas penas, então essas penas elas são guardadas em pé dentro dessa caixa. E as duas caixinhas menores, elas são para as plumas. Então, elas são guardadas em pequenas quantidades, né? Porque qualquer movimento muito brusco, que essas peninhas, elas acabam amassando. Então, elas são guardadas em pequenas quantidades para que não aconteça nada com elas. E aqui a gente começa, né, a ver os cocares. Hoje a gente não usa mais, né, o termo tribo para estar se referindo, né, aos povos indígenas, ou a gente usa etnias ou povos indígenas. A gente não usa mais essa nomenclatura, né, de tribos. Vocês vão ver que cada uma das etnias vai ter uma técnica de emplumação diferente, vai ter uma técnica de cerâmica diferente, e cada uma vai dominar mais do que a outra. Então, quando a gente fala tribo, dá essa noção que eles são todos iguais, que eles falam a mesma língua, que os hábitos deles são os mesmos, e sendo que não é bem assim, cada um vai ter um costume diferente. Por mais que possam ser parecidos, né, de algumas regiões, mas ainda assim, né, eles são únicos. Então, por isso que a gente não usa mais, né, esse termo para estar se referindo a eles, assim como a gente também não usa índio, mas sim indígenas. Então, é um policiamento que a gente tem que estar fazendo todo o tempo para estar usando, né, a melhor forma para estar falando com eles e sobre eles. Então, esse é um cocar da etnia do Izoé, desculpa, Zoró, que vocês estão vendo. Então, ele tem ali a amarração dele é feita tanto com palha, tanto com algodão. Então, são duas técnicas que ele usa para fazer esse cocar. Aqui vocês veem um cocar da etnia Irante. Percebam que esse cocar ele é feito apenas com o algodão, então ele não tem o uso da palha para sustentação, né? Ele é apenas o algodão para amarração da pena. Aqui a gente tem um cocar Nambiquara, então o formato dele é mais de coroa. Esse aqui é um cocar da etnia dos cinta larga. Reparem que ele é feito apenas com a palha, né? A amarração desse cocar. E aqui a gente vê bem certinho como que é a pena do papagaio. Então, a gente tem ali algumas penas que tem uns tonzinhos de amarelo, alguns de vermelho, até preto, mas ela é, né, essencialmente verde. Então, essa etnia, ela faz sempre esses cocares radiais, né, que é esse redondo que passa atrás aqui da orelha, e esse é feito com a pena do papagaio e a pena de rabo do mutum, que é essa pena que cai aí na base do cocar. E esse é o cocar da etnia dos Enauenenauê, que fazem a técnica da tapiragem,
Então, eles fazem a amarração com a palha e com o algodão. E aqui vocês conseguem ver essa pena, que era verde inicialmente, né, como o cocar do lado, que passa a ser amarela, né, um amarelo ovo, bem claro, depois do processo da tapiragem. Esses são os lori-lori, da etnia dos Javé. O lori-lori aqui do lado direito, né, que é todo com as penas listradas, né, elas são do gavião real. Então, esse é um cocar de liderança, né, dentro da etnia dos Javé. Esse é um cocar Ikipeng, esse é um cocar infantil. Então, inicialmente, as crianças elas começam usando cocares de palha, e a partir de uma certa idade, mais ou menos com os 7, 8 anos, né, os meninos começam a usar esses cocares com penas. Aqui a gente entra na etnia dos Carajás. Esses são os saiotes. Dentro dessa etnia, apenas os homens usam os saiotes, né? Mas a gente tem as etnias, por exemplo, como os guaranis e caingangues, que quem usa os saiotes são as mulheres e os homens. Então, a diferença de uso, né, varia também de etnia para etnia. Então, quando eles são usados, né, em alguns rituais, eles podem ter o cinto com as penas, como vocês estão vendo aí, ou só o saiote de palha. E nesse saiote central a gente consegue ver o corte das penas, né, do colhereiro. Então, essa é uma etnia que ela domina a técnica de corte. É uma técnica milenar que eles usavam pedras para fazer o corte ou madeira d'água, que depois que ela seca, ela fica bem resistente para corte. Então, é uma etnia que domina essa técnica e ela faz vários tipos de cortes para dar um formato para um cocar ou para o saiote, como vocês estão vendo aqui. E esses saiotes, os curtos fazem parte do ritual de iniciação masculino, junto com esse cocar, que é o occipício. Então, essa aqui é uma imagem deles usando, né, os saiotes e o cocar dentro do ritual de iniciação. Então, os rituais de iniciação, eles acontecem na maioria das etnias, e ele marca essa passagem, né, de criança para adulto. Então, os meninos, eles vão ali passar por esse ritual dos 16 até os 20 anos, mais ou menos. A escolha de que época que esse menino vai passar pelo ritual tem a ver com força física, se ele já domina, né, todas as técnicas de caça, se ele sabe fazer os instrumentos de caça, se ele sabe fazer os instrumentos musicais, os cocares. Então, é feito, assim, uma análise, né, do que aquele menino já sabe ou não fazer. Daí, quando ele vai passar por esse ritual, como nessa etnia dos Carajás, ele fica um tempo em reclusão, que pode ser de 1 mês a 2 meses, que é passado ali para ele, né? Por que que ele é um pilar dentro da aldeia, qual a atividade do homem no dia a dia dentro da aldeia. E aí, ao final, né, desse período, eles passam por esse ritual. Então, ali eles usam as perneiras, que são os panos amarrados ali na região do joelho, os saiotes e o cocar. Esse ritual dos Carajás, ele dura cerca de 1 semana e cada dia é uma etapa diferente desse ritual. E esse é um cocar que ele lembra o sol, por isso esse formato, né, que ele abre assim. Para eles, esse é um cocar que foi dado a eles pelo urubu-rei. O urubu-rei, para eles, é quem trouxe, né, o povo Carajá do mundo espiritual para o mundo terreno, e foi ele que ensinou essa técnica, né, de cocar para os guerreiros Carajás, né, na época que trouxe eles aqui para o mundo terreno. Então, ele é um cocar que representa o sol. Aqui é um cocar da etnia Javé. E aqui é um cocar em formato de coroa, que a gente consegue ver bem certinho o corte das penas. E esse que é um cocar bem importante aqui dentro do museu. É um cocar em formato de coroa também, empetalada. Então, vejam aqui que eu pausei o vídeo, que ele tem a base feita com bambu. Ele é amarrado com um algodão. E as penas, elas são só plumas, eles usam apenas plumas para essa amarração. E elas são amarradas de costa. Então, faz um efeito como se fosse uma flor abrindo, né?
E esse é um cocar bem importante aqui da coleção, porque é uma técnica, assim, que com o passar dos anos, né, eles acabam não fazendo tanto como antigamente. Então, esse é um cocar bem importante aqui do museu, né? Os Carajás, eles têm duas aldeias, uma dentro do Parque do Xingu e uma no Tocantins. Então, em alguns lugares, né, vai estar ou Xingu ou no Tocantins. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Aqui no chat tá de boa. Alguém quer falar alguma coisa? Abrir o microfone? Por enquanto tá tranquilo, bem legal, muito interessante. Então, aqui vocês conseguem reparar que o museu ele tem um formato, né, todo ondulado. Para alguns povos da Amazônia e alguns ali dentro do Xingu, eles acreditam que vieram para o mundo terreno, né, nas costas da Grande Sucuri, e que ela ficou enrolada, dormindo enrolada por todo o mundo, e um certo dia ela resolveu se retirar para o mundo espiritual novamente. E quando ela saiu, ela se arrastou, né, para estar saindo, e foi aí que ela deixou os vales, né, e grandes buracos, que quando choveu se encheram de água e assim se deu a formação dos rios. Então, para eles, né, por isso que todo rio acaba se entroncando, né, uma hora ou outra ele deságua num rio, que vai desaguar em outro. Então, por isso, eles acreditam que era essa grande sucuri que dormia toda enroscada por todo o mundo terreno. Então, o museu ele tem esse formato dessa grande sucuri. Essa aqui eu acho que é uma peça que alguns aqui já devem ter visto ou ouvido falar. Essa é a luva do Sateré-Maué, também chamada de a luva da tucandeira. Essa é uma luva utilizada no ritual de iniciação masculino, dentro da etnia dos Sateré-Maué, que estão localizados ali no Amazonas. Esse é um ritual que dura também cerca de 7 dias. E dentro, né, nessa luva, nessa trama de palha dessa luva, eles conseguem, né, ir amarrando as formigas tucandeira. É uma das formigas mais venenosas que a gente tem. Dizem que uma picada dessa formiga equivale à sensação de tomar um tiro, né? É o que dizem. E vai cerca ali de 50 formigas em cada lado dessa luva, e vai uma luva em cada mão. As mãos do menino são pintadas de preto, usando a tinta do genipapo. E aí, no dia do ritual, ele é acompanhado pelos mais velhos da aldeia, que vão segurando as mãos dele para cima, para que a luva não caia. Durante o primeiro dia, é normal que esse menino fique 10 a 20 minutos com essa luva. É muito comum eles acabarem, né, passando mal, acabarem desmaiando, e aí eles são levados para a casa dos homens, que normalmente é a casa no meio da aldeia, onde as mulheres não têm acesso, e ali o pajé ele faz uma solução de ervas e passa na mão, né, desse menino, e também dá para ele tomar. Em questão ali de uma hora ou duas, a mão dele desincha bastante, e ele começa a recobrar os sentidos, né, que a picada é bem venenosa. No outro dia, ele passa pelo mesmo processo, aí ele vai começar a conseguir ficar umas 5 horas, 6, 7 horas, e ao final, né, no sétimo dia, eles já conseguem ficar 12 horas com essa luva, fazendo todo o ritual que é de dança e de cânticos, que eles fazem rodando dentro, no meio dessa aldeia. Então, vão ali, né, cerca de 100 formigas em cada uma das mãos, e eles são segurados assim com as mãos para cima, para que não caia. E aqui tem um exemplo para vocês de como é que eles prendem, né? Eles colocam essa formiga num líquido que adormecem elas, e daí eles vão conseguindo abrindo, eles vão empurrando a palha dessa luva e vão prendendo essas formigas. E daí, na hora do ritual, o pajé ele bafora a fumaça do cachimbo, e isso acorda e deixa elas bem agitadas. Conforme o menino vai dançando, vai sacudindo as mãos, né? E o barulho dos sons, isso vai deixando elas mais nervosas ainda, e aí elas começam a picar ele durante o ritual. E esse é um ritual que eles vão passar cerca de mais ou menos 20 vezes dentro dessa etnia. Esse aqui é o tucanape.
ele é um cocar de liderança usado dentro do Alto Xingu. Esse é um cocar que a maioria das etnias que moram dentro do parque dominam a técnica dele. Então, a gente vê o uso da pena do gavião real, o uso da pena da arara nesse cocar, que é o que caracteriza ele, né, um cocar de liderança. Aqui vocês vão ver uma tiara infantil caiapó. E aqui são 4 cocares também infantis, usados no ritual de nomeação. O ritual de nomeação é o ritual mais importante, né, dentro da etnia caiapó. Então, as crianças, elas só recebem um nome, né, a partir de 4 a 5 anos. Eles, antes disso, são chamados de curumim, que significa criança dentro da língua caiapó. E eles vão dar um nome que tem a ver com a criança, com o que ele gosta ou não de fazer, com o que ele tem habilidade ou não de fazer. Eles acham engraçado a gente dar um nome para a criança quando ela está na barriga da mãe, por exemplo. Você não conhece aquela criança, como que você vai dar nome para ela? Então, quando a criança faz, né, essa idade, o pai normalmente faz o cocar, e aí no ritual ele recebe o nome. A gente sempre conta que a história da Wahi, quando a Juliana foi nessa etnia, ela presenciou esse ritual de nomeação, e a menina recebeu esse nome de Wahi. E ela perguntou por quê, né? O que significava o Wahi, traduzindo, né, para a nossa língua. E o tradutor disse que significava aranha. E ela perguntou por que dar o nome de um animal, né, como a aranha, para uma menina. E aí ele explicou que é porque desde muito nova essa menina ela já dominava a técnica de fiação, de transformar os flocos de algodão no fio. E isso é uma técnica que normalmente as mulheres mais velhas fazem dentro das aldeias, né? Porque os algodões são essas bolinhas, né? Como vocês estão vendo aqui do lado direito, e é um processo que elas vão, né, fiando esse algodão, e é um processo bem demorado, e normalmente as mulheres mais novas não têm essa paciência. E a Wahi, só de ver a avó dela fazendo, ela aprendeu, e com 2, 3 anos ela já passava a ajudar a avó a fazer esse fio. Então a família achou que não tinha um nome mais dela do que esse, porque assim como a aranha nascia sabendo fazer o fio da teia, né, ela nasceu sabendo fazer o fio do algodão. Então esse é o tipo de nome que eles dão para as crianças, um nome que tem a ver com elas. Oi, uma dúvida. Pode falar. Se tem um monte tipo de criança, como é que eles chamam daí? Tá? A galera brincando lá daí. Como é que eles chamam? É curumim, e às vezes com o nome da mãe ou do pai dessa criança. Entendi. Daí eles fazem essa identificação para estar chamando a criança de volta. Tá, outra pergunta. E se, tipo, várias crianças fazem a mesma coisa? Tipo, tem duas que são boas em enfiar, elas teriam o mesmo nome ou teria alguma diferença? Isso daí eles podem buscar nomes parecidos, né? Ou 2 nomes. A gente vê isso acontecer também. E eles compram um nome também. Quando a Juliana foi, ela sempre vai com o marido dela, que é o Manuel. E ele chegou nessa aldeia e eles queriam comprar o nome dele, porque eles acharam o nome dele muito bonito. E eles queriam comprar o nome do Manuel para poder usar nos filhos. Eles não acreditam nisso de que, eu ouvi esse nome e vou colocar. Não, se é um nome de alguém que eles conhecem, eles pagam para essa pessoa para comprar um nome para poder colocar no filho deles, por exemplo, porque eles acham que se eles roubarem o nome, isso vai trazer energias ruins para a criança, que algo ruim vai acontecer com ela. Então, eles compram um nome também. Tá, mas qual seria o valor? Com qual o valor monetário que eles utilizam? Pode ser o que a pessoa pedir. Eu quero um cocar, eu quero uma cerâmica, eu quero tanto em dinheiro, eu quero gasolina. É o que a pessoa pedir. Daí, se eles estiverem dispostos, eles pagam. Então é mais na base de troca, assim, não é como se Isso. fosse dinheiro, dinheiro. Acontece, dentro, né, hoje a gente tem muitos moitarás, né, que sempre aconteceu, na verdade, dentro do Xingu, por exemplo, que são as trocas. Só que diferente da gente, por exemplo, que a gente vai fazer uma doação, a gente doa aquilo que já não serve mais pra gente, ou aquilo que a gente não usa tanto, e isso dentro do mundo indígena não é assim, eles só trocam aquilo que eles fazem de melhor.
Então, eles vão trocar, por exemplo, um Rikbatsa, eles são excelentes emplumadores, então eles só trocam plumária. Os Aurá, que são ceramistas, eles vão trocar cerâmica, né? Então, eles vão fazer essa troca do que eles têm de melhor, mas às vezes eles estão precisando do dinheiro para comprar um medicamento, por exemplo, ou da gasolina para conseguir ir para algum lugar com a canoa, e daí eles fazem esse pedido. Então, varia muito da pessoa para pessoa. Outra Vou fazer dúvida, uma então. pergunta. Ah, não, pode fazer. Beleza, Cleiton. Uma pergunta. Existe hoje, fora do território dos indígenas, fora da sua área, ali onde eles convivem, existe algum tipo de, como eu posso explicar, alguma forma de representação do culto que eles têm lá dentro das suas aldeias? Por exemplo, quando eles saem para ir fazer a faculdade ou Isso, trabalhar. existe algum local de culto onde eles frequentam fora das aldeias, alguma coisa assim? Por exemplo, os guaranis, né? Os guaranis, eles têm aldeias, né, em vários locais diferentes. Tem alguns até no Pará, porque os guaranis, eles realizavam as caminhadas de 30 anos, onde eles rodavam, né, todo o país durante 30 anos e daí retornavam para o território de origem, né? Quando eles encontram aldeias da etnia nos estados, eles participam. A gente vê bastante isso. Mas, fora disso, naquele período que eles estão distantes, quando tem um ritual muito importante, eles acabam retornando. Como, por exemplo, o Quarupi, é algo que a gente sempre vê. O Quarupi ele acontece de agosto a setembro, e quando eles saem da aldeia para fazer a venda, né, dos artesanatos que eles fazem, eles retornam nesse período para acontecer o Quarupi. Então, eles acabam voltando para a aldeia deles. Esse é o contato que eu tenho, assim, com os indígenas que já foram no museu. Esse é o feedback, assim, que eles me passam. O culto religioso varia muito de tribo, de povo para povo, de etnia para etnia? Sim, eles são bem diferentes. Tem rituais que eles são, né, de certa forma, mais dolorosos, outros são mais de consciência. Então, isso vai variar muito de etnia para etnia. Beleza, obrigado. Qual era a outra pergunta? Se tinha mais alguém que queria falar? Tipo, tem algum tipo assim, naquelas tribos mais afastadas, que são lá, mais afastadas da cidade, da área urbana, tem algum tipo de moeda entre eles ou é na base da troca mesmo? Da troca. A moeda seria o real mesmo, né? Mas como eu falei, eles vão trocar o que eles têm de melhor. Então, se eles fazem colares muito bem, vai ser o colar ou a pulseira que eles vão trocar. Isso, os moitarás, né, que são essas trocas, depende muito do que aquela etnia produz de melhor. Então, no caso, tipo, se uma família começou, vamos dizer assim, que uma família começou do zero, a única moeda de troca, vamos dizer assim, é o serviço deles no começo, vamos dizer assim. Não entendi. Tipo assim, tem uma família que ela não tem nada para trocar por enquanto, porque eles é uma família mais afastada da tribo, uma família mais, entre aspas, pobre da tribo, então a moeda de troca deles é só o serviço ou eles, como que eles fazem daí? É que assim, por exemplo, né, o que eles vendem de artesanato, realmente, o artista que está vendendo, né, ele vai receber aquele pagamento. Mas se alguém dentro da aldeia está precisando de alguma coisa, ele acaba fazendo, né, não é bem um empréstimo, mas é como uma doação para essa pessoa. Eles se ajudam de uma forma familiar mesmo. Então, se eles não estão tendo condições, eles podem, né, pedir para alguém mais próximo, para fazer essa troca para eles. Ou oferecer serviço. Ah, eu faço para você, se você me der o material, eu faço uma rede, eu faço uma tipóia. Isso acontece também. Entendi. Não sei se respondeu bem a pergunta. Não, era isso mesmo. É isso? Obrigado. Mais alguma dúvida? Aqui no chat a gente não tem nada, então eu vou continuar aqui com o vídeo. Então, aqui mais alguns detalhes para vocês, né, desses cocares infantis. Esse é o ocupari. Esse é um cocar também usado em nomeação, só que é uma nomeação diferente que também acontece dentro dessa etnia.
quando os pais, eles vão ser pais, né? O homem e a mulher, eles vão se tornar pais pela primeira vez, eles acrescentam um nome ao final do nome deles. E a partir daquele momento, eles só vão ser chamados por aquele nome. E quando eles se tornam avós pela primeira vez, também se acrescenta mais um nome, e é a partir daquele nome que eles vão ser chamados. Eles acreditam que eles precisam de um nome mais forte para essa nova responsabilidade que vai estar recaindo sobre eles. Então, esse acrescente de nome é para dar força a eles, sabedoria, para que eles, né, coloquem essas crianças no caminho certo. Então, por isso que acrescenta um nome ao final do nome deles. Daí, esse é um cocar todo feito com pena de cauda, né, de arara vermelha. E esse é o cracoti. Ele é um cocar também usado no ritual de nomeação infantil, só que ele é usado de uma outra forma, como vocês podem ver aqui nessa foto. Dessa cultura dos Kayapó fazerem, né, a raspagem dessa parte da frente da cabeça. Então, essa parte, né, tanto as mulheres como os homens, eles fazem a raspagem, e aí esse cocar, eles colocam com 2 talas de madeira, e daí aqui ele desce o algodão que amarra no pescoço, e esse cocar ele fica bem para cima, bem alto. Então, esse também é uma outra técnica, né, de cocar que eles dominam, que é bem diferente das outras etnias, né, que a gente viu até agora. Aqui vocês estão vendo algumas braçadeiras, brincos e pingentes que eles usam também, né, para se adornar nos rituais. O adorno, né, de todas as aldeias, né, de todo o pessoal que mora na aldeia, só acontece em dia de ritual. Fora de dia de ritual, eles não usam os cocares, não usam os adereços normalmente de pomar, eles acabam usando sempre com miçangas ou sementes. E essa é uma coifa, também da etnia Kayapó, e ele é um cocar, né, que ele lembra muito como se fosse uma touca, né, então ele encaixa aqui no topo da cabeça, ele não cai como os demais cocares. E aqui a gente chega nos bororo, ou bororó, dependendo da região tem esse som, o nome deles. Aqui vocês estão vendo as braçadeiras, e esse é o furador de lábio, orelha e nariz que eles utilizam. Então, para usar os badoques, né, que são os alargadores na orelha, ou para usar os brincos em si, é com esse furador que eles realizam o furo. Esse furador tem a ponta de osso, então eles esquentam esse osso no fogo para fazer o furo. Aqui vocês estão vendo o parico. O parico é todo esse conjunto do cocar, dos brincos que vocês vão ver aqui do lado esquerdo, as narigueiras que estão uma de cada lado desse cocar e o peitoral. Esse parico, já vai aparecer a fotinho para vocês de como que ele fica, né? Ele é usado apenas em rituais fúnebres, né? Então ele tem esse conjunto que vocês estão vendo, que são as narigueiras e os brincos, e esse tem o peitoral. Esse aqui é o labrete, que é usado no furo aqui do lábio. E esse é um cocar que, infelizmente, hoje em dia, eles não dominam mais essa técnica de viseira, né? Essa viseira que lembra muito um boné. Então, provavelmente, o mais velho dessa etnia acabou falecendo e não conseguiu passar essa técnica para os mais novos. Então, hoje a viseira deles cai cobrindo aqui os olhos, mas antigamente ela era essa viseira reta. E ele é um cocar usado nos rituais fúnebres dentro dessa etnia. Então, a gente vê o uso da pena de cauda, da arara azul, e as plumas do peito do gavião real, né, na pontinha dessa pena, e eles fazem, né, essa colagem com a cera da abelha. Então, eles não só usam o mel, né, na culinária, mas também usam a cera como cola para colar alguns artefatos. Esses são os pingentes de cabelo. Eles fazem, é como eles fazerem um coque assim em cima e espetarem esses pingentes na cabeça. Alguma dúvida, alguma pergunta aqui? Não temos nada no chat. Continua então.
E aqui vocês vão ver os urubu-capor. Os urubu-capor, eles são referência na arte plumária, mas na arte plumária de labrete, que é esse artefato que vocês estão vendo, que ele é usado no furo aqui do lábio. Ele é feito numa pena de cauda de arara e ele é feito mosaico com as plumas do peito do beija-flor, que é essa parte em azul mais clara que vocês estão vendo. Eles são referência, né, na fabricação desses labretes e dos brincos, como esse que vocês estão vendo. Eles não fazem cocares, mas nessa arte eles são os melhores. E esse mosaico é feito também com a cera da abelha. Aqui vocês vão ver agora o cinto da luta Uca-Uca. Essa luta ela é praticada dentro do Parque do Xingu durante o ritual do Quarupi. Então, como eu falei lá no comecinho, o ritual tem várias fases e uma delas é a luta do Uca-Uca. Todos os lutadores têm um cinto, mas o pássaro dissecado ali do meio, que é o Chechel, só o grande campeão tem. Então, esse cinto ele também é um dos pilares aqui do museu, né? A gente consegue ver ali o uso de um cadarço, dos metais feitos de metal, dos sinos feitos de metal, essa desconstrução da cultura congelada, né? Eles ainda estão aqui, eles estão vivos, eles estão evoluindo. Então, é normal, é natural que acabe mudando alguma parte, né, dessa cultura. Então, eles ainda estão, né, se adaptando e incrementando, querendo ou não, algumas partes da nossa cultura. E isso é natural, porque eles, né, estão aí acompanhando. Então, esse é um dos pilares aqui do museu. E essa luta, ela é, de certa forma, muito simples de se entender. São dois combatentes, né? E eles ficam de joelhos no chão. O combatente que conseguir erguer o adversário, encostar no joelho dele primeiro, é o ganhador. E aí eles vão passando por vários embates desse. E aí o grande ganhador que vai ganhar o Chechel, que é esse pássaro dissecado. Então, esse é uma das fases, né, dessa festividade do Quarup. Vocês vão ver agora as máscaras cara grande, da etnia dos Tapirapé, uma infantil e uma adulta, com o uso da madrepérola nos olhos e nos dentes. E aqui a gente vê os melhores emplumadores do Xingu, que são os Rikibatsa. Então, aqui vocês estão vendo as narigueiras, o cocar que eles fazem. Aqui são braçadeiras e o peitoral. Então, os Rikibatsa, eles são referência na arte plumária de cocar, de braçadeira. Eles são os melhores, né? E eles só trocam, né, os cocares, que são a arte máxima deles. E aqui a gente vai entrar agora na exposição das abelhas indígenas, né? As melíponas, as abelhas nativas do Brasil. As abelhas que a gente está acostumado a ver listradinha de preto e amarelo, né? São a abelha africana e europeia. Elas foram trazidas aqui para o Brasil com os jesuítas e com as universidades. Os jesuítas, né, trouxeram grandes carregamentos dela porque eles não gostavam da cera dessa abelha, né? A abelha nativa, como vocês conseguem ver aqui no chão da nossa exposição, ela tem essa cera amarelada, bem escura. E quando eles faziam as velas com a cera dessa abelha, elas ficavam de uma cor mais escura, eles não achavam bonito esteticamente. E com isso eles trouxeram essa abelha africana e europeia, porque a cera dela é mais palha, é mais clara. Então, para eles ficava mais bonito a vela. Então, e o comportamento delas, por ser bem agressivo, né, acabou dizimando grande parte da nossa população de abelhas nativas, né, que não possuem ferrão. A gente tem hoje cerca de 345 mil espécies de abelhas, e elas têm um tamanho reduzido, né, elas produzem cerca de 1 quilo a 2 quilos de mel, não 5 ou 6, como a abelha africana e europeia, mas elas têm vários tamanhos, né? Como aqui vocês podem ver, essa é a colmeia delas, né? A industrial que a gente faz. Então, normalmente são duas dessa, né? Que elas fazem, né, a cera para depositar o mel. Então, aqui a gente vai ver, né? Essa abelha do meio, a central, é a abelha africana europeia. Aqui a gente tem a abelha tubuna.
A tubuna ela tem um sistema de defesa bem característico, ela tenta entrar no ouvido, por exemplo, no nariz, para tentar fazer a gente se afastar quando ela se sente ameaçada. Essa é a jataí, ela enrosca no cabelo, fazendo nós para afastar os inimigos, né? E aqui a gente tem a manduri. A manduri, ela fica batendo, né, no nosso corpo para afastar a gente da colmeia delas. E as abelhas, elas são, né, responsáveis, né, pela polinização. Tem vários estudos hoje que mostram, né, que se as abelhas entrarem em extinção, a gente entra em extinção 2 anos depois delas. Então, esse processo que elas fazem é muito importante. E aqui a gente faz uma conscientização, né, com as crianças. Essa é o tronco, né, um tronco de uma árvore oco, que é a colmeia delas na natureza. E os indígenas, eles cortam esse tronco e colocam dentro das ocas, como se fosse num giral, numa prateleira. E aí eles deixam elas ali para fazer, né, esse processo de extração de cera e de mel também. Daqui vai passar o nominho delas, que são as que a gente tem mais comum, né, aqui no Paraná, que é a manduri, a jataí, a tubuna, a miringuaçu, a guaraipo, que são as mais típicas dessa região. Fala um pouquinho da degustação que vocês fazem com as crianças sim. lá. Obrigada por lembrar. Faz um tempinho que a gente não eu faz a acho degustação. Eu acho curioso porque tem algumas crianças que provam mel pela primeira vez e não sabem que vem da abelha, né? Pensam que vem do pacotinho no mercado. Exato. E até é engraçado essa parte, né, da degustação, porque a gente sempre fala, né, se tem alguém que é alérgico a mel, não vamos experimentar, porque é o mesmo mel, né, da abelha africana europeia. E tem muitas crianças que falam, nossa, mas eu nunca comi mel. Daí quando provam, eles, né, fazem essa associação do mel, né, que compra no mercado. Mas quando a gente está fora do período de pandemia, né, na pandemia a gente não vem fazendo essa degustação, mas daí a gente faz a degustação de 5 tipos de mel diferentes, que é a jataí, a tubuna, a guaraipo, a mandaçaia e a manduri. Então a gente faz cada uma, né? Cada um dos mel tem uma cor diferente, é um sabor diferente. Por exemplo, a guaraipa ela é bem mais cítrico, quanto o da jataí e o da tubuna são bem adocicados. Então tem essa diferença que a gente consegue sentir no paladar. Cada uma vai ter uma espécie de flor diferente que elas fazem, né? A coleta do pólen. Por exemplo, né? A jataí ela faz muito da flor da laranjeira, então ele vai ter esse gostinho mais da laranja que dá para sentir bem assim no paladar. Então é algo que a gente faz aqui no museu, né, fora da pandemia. A gente faz também do sal indígena e da pimenta que é produzida pelos Aurá dentro do Parque do Xingu. O sal eu vou contar para vocês um pouquinho mais para frente, que envolve a cestaria que as mulheres usam. Eu só quero falar mais um pouquinho, depois eu não falo mais nada. Pode ficar à vontade. É que eu gosto dessa parte das abelhas. Em Paris, no centro histórico de Paris, os moradores que moram ali naquela parte onde tem os sobrados e tem as floreiras, se eles cultivam caixas de abelhas sem ferrão nos seus terraços, eles não pagam o equivalente ao que seria o IPTU nosso, porque graças a essas abelhas o centro de Paris é florido. Caso eles tirem essas abelhas de lá, as flores não nascem mais lá no centro urbano, né? Justamente por causa da ausência das abelhas ali daquela região. E Curitiba acabou tendo que fazer uma coisa meio parecida, colocando essas abelhas nos parques, porque já tinham perdido a maioria das árvores. Parque é só grama e lago, né? E acabaram perdendo os lugares onde essas abelhas poderiam formar suas colmeias e sobreviver. E com isso, as flores foram ficando escassas também. E aí acabaram criando um projeto que tem hoje aí, que eu não lembro o nome, você lembra? Melíponas é o nome do projeto. Melíponas. E que visa justamente propiciar a polinização dessas flores novamente, né?
achar isso. Nos Mas é Estados um Unidos gancho. também, eles fazem aluguel, né, de caminhão com essas abelhas, e aí o pessoal que faz a plantação, né, que planta, eles alugam esse caminhão, que durante a noite, daí ele faz essa viagem até esse sítio, essa fazenda, e deixa ela ali, não sei, por um dia, por uma semana, dependendo do aluguel que esse produtor contrata, para que elas façam esse processo, né, de polinização, né, dentro da plantação, porque é comprovado que quando acontece a polinização, né, com as abelhas, dentro da plantação, dá quase o dobro de sacas dessa produção. Então, é algo que eles implementaram dentro lá nos Estados Unidos, que é bem comum. Então, continuando aqui, esse aqui é um cocar também Rikbatsa. Ele é um Mihara ou Muhara, dependendo ali da região, tem esses dois nomes. E ele é um cocar bem importante, que mostra 10 técnicas de emplumação em um único cocar. E ele tem o uso, né, de cabelo humano, né, indígena aqui nas laterais. Ele é um cocar de cobre-nuca, então essa parte da tiara vem aqui na testa. E o cobre-nuca, né, cobrindo a nuca, como se fosse uma grinalda, né, um véu. Esses cocares, normalmente, eles usam rituais de cura de doença ou rituais, por exemplo, de fertilidade. Então, depende muito. E esse cocar que vocês estão vendo, né, é de uso ritualístico. Mas eles fazem um cocar que ele tem duas penas são duas camadas, né, de pena de cauda de arara, que daí é um cocar de guerra. Esse que vocês estão vendo aqui são usados, né, nos rituais. E esse de guerra, ele tem duas camadas de penas. Aqui vocês conseguem ver os apinagé, que fazem o uso da pele de cobra, né? Ele é o único cocar que a gente tem a partir da pele da cobra, essa da cascavel. E cai ali a pena do gavião real, que é a pena, né, da arpia. É um cocar de liderança usado pelos apinagé. Esse é um nicho dedicado aos guaranis e caingangues. Eles não são conhecidos por arte plumária de cocares, né? Eles fazem os brincos, tiaras, os labrete, né? Que cai aqui do furo do lábio, mas eles não são conhecidos pela arte de cocar. Aqui a gente chega nos instrumentos de caça, o arco e flecha, lanças, bordunas e a zarabatana. Essa zarabatana que vocês estão vendo aqui fora do nicho, né, aqui em cima, ela tem cerca ali de 2 a 3 metros de comprimento, dependendo muito ali da etnia. Essa que vocês estão vendo tem 3 metros, ela é da etnia dos Matis. Deixa eu só ver aqui no chat. Ah, sim. Ainda nenhuma pergunta. Então, essas armas, elas têm um uso, né, específicos de algumas regiões. As amazonenses, por exemplo, usam mais a zarabatana. Os matis ali, como vocês conseguem ver, eles fazem o uso da pedra. Aqui eles fazem uma colagem de pedras na zarabatana. E essa zarabatana adulta. Aqui do lado, essa listradinha de preto e vermelho é uma zarabatana infantil. Então, os meninos ali na faixa etária que eles começam a aprender a falar, a andar, eles já vão com os pais para as caçadas, para aprenderem a técnica de caça, e essa é a zarabatana que eles usam. Normalmente, o dardo dessa zarabatana normalmente é desse tamanho, e ela na ponta é passado o veneno extraído de um sapo pequenininho, bem colorido, que é chamado de curare. O curare, ele tem um efeito paralisante, então quando ele atinge, né, o animal, em questão de 10 minutos, esse animal já vai cair e não vai conseguir se mexer. Então, ele é um veneno assim, 100% natural, se eles não conseguirem pegar a caça, né, no caso, ele vai passar o efeito, o animal vai conseguir andar normalmente. E esse curare, ele é também usado em alguns medicamentos, né, que a gente usa. Não sei se alguém aqui já fez a endoscopia, mas um dos remédios que a gente toma para não sentir, né, a câmera entrando aqui, que faz essa parte de paralisação, um dos ingredientes usados, né, vem a partir do curare extraído do sapo. E, infelizmente, ele é uma patente, né, da Inglaterra. Então, eles vieram até aqui, estudaram, né,
esse ativo e acabaram levando para lá. Então, é algo que a gente paga um pouquinho a mais, né, por conta dessa patente que é deles, mas que é algo nosso aqui. Então, é um dos usos desse veneno que a gente tem, né, para estar contando aqui para o pessoal que vem visitar o museu. Aqui vocês estão vendo, né, os arcos e flechas. Um arco indígena, ele tem no mínimo 1 metro de comprimento, nunca menos que isso. Esses arcos menores que a gente está acostumado a ver vendendo em feirinha, são os arcos infantis. E as flechas, cada ponta vai ter uma caça diferente que eles vão caçar ali. As pontas finas, elas são, por exemplo, para animais de pequeno porte, como esquilo. As pontas com madeira, elas são chamadas de rombudas, elas são flechas para quando eles vão, por exemplo, caçar um macaco, que eles querem usar o couro do animal para fazer um tambor ou para estar fazendo alguma outra arte. Então, eles usam essas pontas porque o impacto da flecha vai matar o animal, mas não corta o couro. Então, eles conseguem, né, usar depois inteiro. E as pontas serrilhadas de madeira, né, como essa da lança com a ponta vermelha que vocês estão vendo, ela tem todo um serrilhado aqui do lado. Essas serrilhadas normalmente são para pesca. Então, para o peixe não escapar, então as flechas e lanças, elas têm essa parte serrilhada. Então, aqui é o indígena matiz, usando a zarabatana, e o kit de caça, que está pendurado aqui no pescoço dele. O kit de caça dos matiz, ele conta com taquara, se eles precisarem fazer, o bambu, né? Se eles precisarem fazer fogo, algodão, e o curare, que é o veneno, que eles são exímios, né? Usando esse veneno, eles são referência nessa fabricação de veneno. Aqui eles usando arco e flecha. E aqui são arco e flechas e as bordunas. Então, as bordunas é uma arma que eles usam, né? Uma arma de impacto, né? De choque. E eles usam normalmente para terminar de abater uma caça quando eles usam a zarabatana, por exemplo. Então, o veneno ele paralisa e eles terminam de caçar, né? Com as bordunas. Então, é na bordoada que eles acabam terminando, né, essa caça. Então, aqui vai aproximar das pontas, né, que vocês vão conseguir ver certinho, ó. As pontas finas, as com madeira, as de metal, hoje em dia, que eles têm acesso, que eles conseguem o metal, que eles usam normalmente como a anta, né, caças de grande porte, e os arcos e as lanças. Então, aqui no museu a gente tem um kit caça dos matiz. Nessas duas ampolinhas aqui do lado é onde eles colocam o algodão, que eles usam no final do dardo para encaixar na zarabatana, para daí eles assoprarem. E aqui nesse último potinho é que está o curare. Aqui são bordunas. E ali a gente tem uma lança guarani, que é essa lança, né, de madeira cortada. Aqui vocês vão ver agora os cocares funiô. Os funiô estão ali na região do Pernambuco. E aqui a gente vê também as braçadeiras, que eles fazem bastante com o uso da pele de cobra. Essa é a cobra d'água. A gente vê que ela tem um tom mais avermelhado. E os funiô, eles são referência assim, em medicinas, porque eles compartilham muito, né, do uso medicinal deles com o não índio. Isso não acontece muito em algumas outras etnias, é uma parte que eles deixam mais reservados, né, para eles. E os funiô, eles compartilham isso livremente, tem até alguns livros que alguns representantes da etnia publicaram, e eles fazem bastante essa divulgação, né, das artes que eles usam na medicina. E aqui, por último, né, na arte plumária, mas não menos importante, vocês estão vendo o manto do feiticeiro. Então, tem 4 lideranças possíveis dentro da aldeia, né? O cacique, que ele funciona como um prefeito, por exemplo, ele administra o que vai ser comprado ou vendido daquela aldeia. O pajé, que ele é como se fosse um médico, ele cuida das feridas do corpo. O xamã e o feiticeiro, eles têm quase o mesmo viés, que é esse viés mais espiritual.
Eles seriam como, assim, os padres, os pastores. Mas o feiticeiro em si, ele tem uma outra função. Não é todas as etnias que têm o feiticeiro. Tem etnias que não conseguem eleger um feiticeiro, porque você tem que nascer feiticeiro para eles. E ninguém dentro dessa aldeia vai saber quem é esse feiticeiro. Normalmente, o pajé, depois que ele passa de ser pajé, ele passa a ser o feiticeiro, porque ele tem que ter um espiritual mais elevado. E esse feiticeiro, ele é responsável por tirar o mal daquela aldeia ou fazer um feitiço para outra aldeia, uma aldeia inimiga, por exemplo. Então, ele usa esse manto que cobre ele, né, aqui os olhos inteiro e até o pé. Ele pinta toda a parte do tronco e pescoço com o genipapo, que é a tinta preta. E aí, o ritual, normalmente, ele faz sozinho dentro da oca, ou dentro da aldeia, né? E é um processo sempre realizado à noite. E, por exemplo, quando o doente, o pajé não conseguiu curar, o xamã não conseguiu curar, aí é um trabalho do feiticeiro, porque provavelmente foi um feitiço jogado por um feiticeiro de outra aldeia nessa pessoa, e vai do feiticeiro tirar esse feitiço. E por que que ninguém sabe quem ele é, né? Eles acreditam que ao final do ritual ele absorve aquele mal para ele. Então esse mal fica nele, fica no manto. Por isso que quando um feiticeiro morre, ele é enterrado junto com o manto. E só quem sabe são as lideranças dentro da aldeia. Então, o cacique, o pajé e o xamã que estão em exercício vão saber quem é o feiticeiro. E aí, por uma questão, né, dessa pessoa ser, de certa forma, né, discriminada dentro da aldeia por carregar o mal com ele, eles não contam quem é esse feiticeiro. Mas ele é bem importante, ele que faz esse trabalho dentro da aldeia. Então, o manto ali, vocês vão ver que no final ele é todo rodeado com pena de gavião e pena de urubu, porque o urubu para eles é o urubu rei, né? Ele tem essa conexão com o mundo espiritual muito forte. E a gente sempre gosta aqui de contar a história desse manto, porque quando a Juliana foi trazer esse manto para cá, né? Ela estava com o tradutor e o cacique não queria vender para ela o manto. Ele falou: não, Juliana, a gente faz um manto novo para você, mas não leva esse. E esse é o manto Juruna, da etnia dos Juruna. E ela insistindo que queria levar esse manto, falou que era para o museu, explicou tudo. E aí o cacique falou: não, tudo bem, já que é para o museu, pode levar. Só que daí, né, aconteceu outro problema, porque o tradutor, isso era uma das últimas aldeias do Xingu, ela tinha que voltar de canoa até o início para conseguir pegar o carro para ir embora. E aí o tradutor não queria ir com ela, nem na canoa, nem no carro depois. Aí ela teve que levar o manto separado, numa canoa separada. E aí no carro ela conseguiu convencer ele de que ia estar na carroceria. Eles colocaram bem no finalzinho da carroceria que esse manto não ia estar perto deles, não ia acontecer nada de ruim. Porque o cacique falou para ela, quando ela saiu da aldeia, que ela não ia chegar viva no destino dela se ela levasse o manto com ela. E ela realmente, ela chegou viva, graças a Deus, mas ela fala que foi uma viagem muito complicada, onde tudo deu errado, chuva no caminho, assim, coisas assim que ela nunca tinha passado, ela passou nessa viagem com o manto. Ela não sabe se foi ela mesma que atraiu a energia ruim, né, de estar pensando, de estar com aquilo na cabeça, mas de fato foi uma viagem bem complicada. E aqui é um manto assim muito importante. A gente recebeu em 2019 a visita de 3 representantes jurunas aqui no museu e foi algo bem impactante assim, porque eles nunca tinham visto um manto fora da aldeia e eles se sentiram assim bem representados. Foi um momento bem bonito e aí, até algumas informações que eles passaram para a gente que a gente passa agora aqui na monitoria também. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta aqui dessa parte da plumária? Corajosa, também acho. Não? Tudo certinho? Então, a gente vai passar do elemento ar, né? Que a gente estava aqui. A gente passa por esse grafismo da tartaruga, que marca o elemento água. Então, esse grafismo ele é usado nas pinturas corporais e também nas pinturas de bancos. E a gente vai entrar no elemento terra, que no museu é invertido. E aqui a gente vai ver um pouquinho, né, de cerâmica, de cestaria. Esse é o nosso grande cocar, que a gente vai entrar agora.
Ele é um espaço de cinemateca, onde a gente passa alguns documentários, e ele tem retratado, né, na metade dessa parede que vocês vão ver, a lenda guarani de criação do cachimbo petanguá, que é um cachimbo que eles usam em todos os rituais, faz parte de todos os rituais guaranis. E desse outro lado tem a representação da lenda da erva mate. A erva mate, ela é, até hoje, né, a principal subsistência do povo guarani, e essa sala também foi pintada pelo Daniel Conrad, que é o mesmo artista que fez os pássaros. Então, esse é um espaço de memorial, né? A intenção dessa sala antes era que cada mês um artista aqui regional viesse fazer, né, uma pintura, mas como o Daniel veio a falecer em 2019, a gente deixou como um espaço em memória a ele, e ali ele é todo pintado com giz de quadro, então a gente tem todo um processo, né, de estar passando fixador e pedir que os visitantes não toquem, né, especialmente naquela sala, por causa do giz. E aqui, entrando, né, na nossa cerâmica, vocês estão vendo aqui a nossa canoa, é a maior peça aqui do museu, ela tem cerca de 7 metros, e as canoas, essa aqui que vocês estão vendo, né, ela comporta até 7 adultos, então cada um desses remos que vocês vão ver é um remo de uma etnia xinguana diferente, e vocês vão reparar que cada um dos remos tem um desenho diferente, são madeiras polidas, são madeiras bem recortadas, e tudo isso tem um motivo para eles, né? Não é apenas estético. Eles acreditam que colocando um remo bem feito, bonito na água, eles vão agradar ali o ser vivo do rio, né? Aquele Deus que está no rio, e com isso ele vai atrair os peixes para aquela região. Agora, se eles colocam uma madeira qualquer, toda torta, sem polir, ele vai ficar zangado, vai ficar com raiva e vai tirar os peixes daquela região. Então, por isso que todos os remos têm o grafismo, tem o desenho, né, entalhado nessa madeira. O último remo não tem grafismo, mas a gente consegue ver que é uma madeira bem recortada, bem esculpida e é uma madeira completamente lisa. Então, esse é o cuidado que eles têm, né? O grafismo, ele não é apenas para beleza, né? É para essa conexão espiritual também. Aqui a gente vai ver um pouquinho da cerâmica. A cerâmica é uma produção feminina, mas quem pega o barro, né, a argila, como vocês conseguem ver aqui, são os homens. Então, são os homens que fazem o recolhimento dessa argila. São eles que mergulham, até em algumas etnias como os matis, eles que mergulham no rio para pegar a argila mais branca, que está mais no fundo, eles que fazem esse processo, mas todo o processo de molde, de queima da cerâmica e pintura é feito pelas mulheres. Então, aqui a gente vai começar a ver os terena. Os terena, eles têm essa característica dessa cerâmica bem avermelhada, então eles pintam toda ela com o genipapo e vão fazendo pequenos recortes na cerâmica ainda molhada para dar esse tom mais branco, né, por baixo. Então ele é usado a cerâmica em si e o genipapo. Aqui vocês vão ver os Cadwell. O primeiro contato da Juliana com o mundo indígena foi com essa etnia, que está localizada ali no Mato Grosso do Sul, e eles são referência nessa arte de pigmentação. Esse aqui é o primeiro vaso da coleção, foi a partir dele que veio todo o restante, né, do nosso acervo, e aqui a gente consegue ver o uso do genipapo, que é a coloração avermelhada, o amarelo e o verde vem extraído a partir de casca de árvore, e aqui a gente tem, não sei se vocês vão conseguir ver, o preto, que vem a partir do genipapo. Mas essa etnia é a única que consegue extrair, né, dessas cascas de árvore. Aqui são os aurá, que eu comentei com vocês na plumária, que eles são os melhores ceramistas. A cerâmica deles dentro do Parque do Xingu é muito requisitada, né? E eles fazem muito isso, apenas troca de cerâmica. Essa é uma bijuzeira, é aqui que eles fazem, né, o pão indígena, que a gente chama de tapioca, eles chamam de beiju, e essa parte que tem o grafismo é a parte que vai no chão, né, a parte que o fogo toca, exatamente para ter essa ligação, né, com o mundo espiritual, para ter essa proteção para o alimento que está sendo produzido ali, e uma cerâmica aurá, ela nunca toca diretamente o chão. Eles têm essa crença, né, que o chão ele é muito
Assim como ele é muito puro, ele também é impuro, porque os animais defecam, a gente defeca, e quando a gente morre, a gente é enterrado ali. Então, uma cerâmica, que é onde eles fazem o alimento, nunca toca o chão. Quando eles derrubam um prato ou um copo no chão, eles quebram essa cerâmica e descartam, porque eles acreditam que para fazer o alimento ali não dá mais, porque ela já ficou impura. Então, essas cerâmicas, como essa panela, elas são, a gente já vai ver, elas são apoiadas numas trempes de barro, como eles chamam, né? A gente chama aqui de pão de açúcar, que são 3 pedestais que eles apoiam essa cerâmica para fazer o alimento. Então, essa parte de grafismo é sempre a parte que vai para o fogo, pedindo nessa proteção. A parte de dentro, normalmente, não tem grafismo, não tem desenho pintado. Quando eles têm o baixo relevo, né, que é feito ainda na cerâmica molhada, é porque caracteriza, né, uma cerâmica ritualística, uma cerâmica usada pelo cacique. Daí ela vai ter o desenho dentro também. E essa é uma bijuzeira infantil, então as meninas aprendem a cozinhar nessas pequenas bijuzeiras, né, até elas dominarem a técnica do beiju. Aqui vocês vão ver as únicas réplicas do museu. Esse prato do meio é um prato marajoara, datado de 1500 a.C. O original está no Museu do Pará. Aqui ao lado a gente tem uma tanga feminina, também marajoara. E aqui são as urnas funerárias. Todas essas peças, as originais, elas estão no Museu do Pará. Essas são réplicas que a Juliana conseguiu dentro do museu mesmo do Pará. E as urnas funerárias, as duas aqui são tapajós, e a que está aqui embaixo é marajoara também. Então, eles tinham, né, esse processo de crema, né, dos corpos. Com a chegada dos jesuítas, eles perderam esse hábito, porque na religião, né, era proibida essa queima, era um pecado a queima do corpo. Então, com esse contato muito forte, eles perderam esse hábito. Então, são bem, bem antigas essas cerâmicas, né, funerárias, que a gente encontra em algumas escavações. Encontrava, né? Então, é algo que eles perderam, né, antes deles serem dizimados, né, com esse contato com o não-índio. Aqui a gente tem algumas cerâmicas amazônicas, como os jurunas, nessa fileira. Aqui a gente tem Enauê Nenauê e aqui os Riquibates, que estão dentro daí do Parque do Xingu. Aqui a gente tem algumas cerâmicas matiz, que tem essa característica de ser as argilas mais brancas, porque eles mergulham no rio para pegar a argila mais do fundo. E a gente vai ver agora os instrumentos musicais. Todos os rituais, eles são acompanhados, né, pelos instrumentos musicais. Aqui nós temos os maracás, que eles podem ser feitos de cabaça, como essa, ou de palha, então depende da etnia. Ali ao fundo a gente tem uma flauta da etnia dos Dessana. Aqui a gente tem uma buzina feita com chifre de boi. Aqui a gente tem o pau de chuva. Então, o pau de chuva, né, é aquele instrumento que, virando de um lado para outro, ele cai as sementes, as pedras e faz um som que lembra, né, a chuva. E dentro, né, desse pau de chuva é colocado vários pedaços assim de taquara, ou hoje em dia eles conseguem as molas, né, de metal. Isso faz com que essa semente ela caia de uma forma mais devagar, que lembra o som da chuva. São vários tamanhos de sementes diferentes. Às vezes, em algumas etnias, como os Dessanas, eles usam as conchas. Então, o som dele, assim, lembra bastante a chuva quando a gente fecha o olho. Aqui a gente tem um cetro cerimonial, que é usado, né, em alguns rituais ou em algumas conversações. Então, o poder de fala está com quem está segurando o cetro naquele momento. Então, todo o restante tem que aguardar em silêncio para poder falar. Aqui são os tambores, e eu falei para vocês, né, que eles usam as flechas com ponta de madeira para não cortar o couro do animal, porque eles usam o couro. Então, aqui são 2 tambores feitos com couro de animal. E o último tambor aqui ao lado, ele é feito com látex, extraído da seringueira. Então, os instrumentos musicais são feitos por homens e mulheres dentro da aldeia, apenas os de uso do pajé e do xamã, que são feitos apenas por eles.
o restante faz o seu próprio instrumento. Aqui a gente tem os bancos em formatos de animais, né? Esses bancos em formatos de animais, quem faz e senta nesses bancos são os homens. Eles acreditam que absorvem a força do animal e usam essa força na hora de caça. Então, por exemplo, a força do tamanduá, a sabedoria de um gavião. E aqui a gente tem um único banco, né, feminino. Esse é um banco feminino, então a gente consegue ver ele é um pouco mais alto do chão. Mas esse é um banco que as mulheres só sentam nesse banco quando elas vão amamentar. Exatamente por essa relação do chão, né, de não deixar a criança tão próxima do chão na hora de amamentar, porque é um momento que eles acham que a gente está mais vulnerável, mais suscetível, então elas não sentam diretamente no chão, mas normalmente elas sentam sempre nas esteiras. Elas acreditam também nessa troca de energias com o solo, porque é do solo que nasce uma planta e da mulher que nasce uma criança. Então, elas acreditam que quanto mais próximas do chão, mais férteis elas podem ficar. Então, por isso que elas sentam mais próximas, menos nessa parte da amamentação da criança. Alguma dúvida, alguma pergunta até aqui? Não? Temos uma mensagem aqui. Não, a gente não tem nenhuma peça do povo Goitacá. Continuar aqui a nossa visita, então. Aqui a gente vai ver as máscaras. Essas máscaras, elas são usadas em vários rituais diferentes, não tem um ritual específico em que elas são usadas. Essa máscara ela é feita por uma criança, essa é a nossa coruja. Então, as crianças, elas também produzem a sua própria máscara, e eles normalmente produzem aquilo que eles querem ser, né? O que eles gostariam de ser. Então, a criança representou ali uma coruja, que é um pássaro. Aqui nós temos um peixe. Aqui são 2 seres humanos, provavelmente representando o sábio da aldeia ou o guerreiro daquela aldeia. Aqui a gente tem outro peixe, seguido por mais um ser humano e um macaco. Então, essa representação, né, dos animais em si é porque eles gostariam de serem livres e felizes como os animais, em viver em harmonia com essa natureza. Então, por isso que eles representam esses animais. E os seres humanos, como eu falei, esse sábio de dentro da aldeia, que normalmente são as pessoas mais velhas, ou então esses guerreiros que são muito fortes. Então, por conta disso que eles fazem essa representação, e esses rituais acontecem normalmente à noite, e as máscaras, como vocês conseguem ver, elas não têm o buraquinho do olho, é apenas o olho pintado. Então, eles andam a esmo, seguindo o som que está tocando, seguindo aonde o espírito está mandando eles irem. Então, eles são livres por uma noite para andar livremente por toda a aldeia, por toda a floresta, né? Sem ter aquele peso, né, do ser humano. E aqui é a nossa máscara de Apapatai. O Apapatai é um espírito aurá, são cerca de 34 espíritos Apapatais, e para os aurá, cada um desses espíritos, né, vai te dar uma bênção ou um malefício, né? Então, quando eles acreditam, né, para os aurá, quando o pajé e o xamã não conseguem fazer a cura, é porque é um Apapatai que está cometendo aquela doença. Então, eles têm que realizar a festa do Apapatai, que são com essas máscaras. Cada papatai tem um formato diferente, uma pintura diferente, um tamanho diferente, que ele é catalogado, né, de certa forma, pelos pajés e xamãs, pela época do ano, a lua em que ele ficou doente, e aí eles vão sabendo quando, né, qual a papatai que está cometendo essa doença. E daí eles fazem a festa de Apapatai, que é a construção dessa máscara, e aí o doente, ele vai dar essa festa. Então, ele faz as pás de virabiju, ele faz os pau de cavoco, cestaria, tudo para esse apapatai e renova a aliança com esse apapatai. Então, vai passar aqui um trechinho, né, de como que acontece esse ritual.
Então, a gente viu ali, né, o Apapatai carregando aquela criança, né, arrastando ela, porque é isso que acontece quando você não renova a aliança com esse Apapatai. Então, esse doente, né, depois que ele é curado, né, por esse Apapatai, a cada ciclo de 9 luas ele tem que dar essa festa novamente, porque senão o Apapatai vai voltar e vai fazer como fez ali com a criança e vai levar esse homem, né, ou essa mulher, esse doente, né, de volta para o mundo espiritual. Então, ali retrata um pouquinho de como que acontece essa festa de Apapatai. Aqui vocês vão ver alguns objetos ritualísticos. Esses são os badoques, né? São os adornos que eles usam nos furos da orelha e do lábio. Então, aqui está mostrando para vocês o indígena matiz aqui do lado do canto esquerdo. Eles fazem vários tipos de furos diferentes, os matiz, que é o furo aqui da orelha, que eles colocam esse alargador com a ponta essa ponta redonda, ela é feita extraída do caramujo. Esse osso transpassado no septo, e eles fazem o furo aqui da bochecha. E cada um desses palitinhos, né, dessas madeiras no nariz, é em cada etapa da vida. Então, quando eles se tornam, né, homens, que eles podem constituir família, eles vão ganhar um. E aí, com o passar dos anos, isso vai se acrescentando, cada um chegando a 10 de cada lado. Isso faz com que eles tenham a aparência de um gato, né? Lembra bastante a aparência de um gato. E é a única etnia que realiza tatuagem, tá? As outras etnias fazem as pinturas corporais, o Curocum, que sai em cerca de 7 a 10 dias, e o Genipapo, que fica de 15 a 20 dias. Mas os matis, eles fazem as tatuagens, que são listras na bochecha e aqui nas têmporas, também marcando cada passagem de vida deles. Quanto mais riscos nas bochechas e nas têmporas tem, mais sábia é essa pessoa dentro dessa etnia. E aqui a gente vê o indígena usando o badoque aqui no queixo. Normalmente, os matis usam o badoque aqui no queixo, os chefes de família, e aí os chefes de família vão ter essa madeira branca, e as mulheres usam de madeira preta, caindo aqui o badoque. E aqui vocês estão vendo, né? Aqui do lado esquerdo é o cacique Raoni, uma grande liderança indígena, e ele tem o badoque aqui do lábio. Então, o primeiro furo que a criança ganha é o furo do lábio, quando ela aprende a dizer as primeiras palavras, e é colocada uma madeirinha bem fininha. Cada vez que essa criança ela fala, né, essa madeira bate na gengiva, vai doer um pouquinho no começo, né, até ela se acostumar, mas é um lembrete para que ela tome cuidado com aquilo que ela vai falar. O que ela vai falar vai ser bom ou vai machucar o sentimento de alguém, vai machucar a outra pessoa. Eles acreditam muito no poder da palavra, em se falar aquilo que é realmente necessário, né? Eles falam sempre, você constrói e destrói uma pessoa com as palavras. Então, eles falam apenas o necessário. É muito comum quando eles vêm aqui para o museu, né? A gente fica muito animado, a gente faz muitas perguntas, né? E tem um momento que eles falam, chega, né? Me dá um tempo, porque eu não aguento mais. Porque eles não são acostumados a falarem tanto assim como a gente. Então, é algo assim bem cultural. E aqui do lado direito, a gente vê uma liderança Rikbatsa usando os alargadores na orelha. Então, esse aumento, né, dos alargadores, ele é a escolha das pessoas, né, do menino, da menina, se vai aumentar ou não. Mas o furo todos eles recebem quando são crianças. O segundo furo é quase junto com o da boca, que é o da orelha. E com o passar dos anos, né, eles podem querer aumentar ou não. A madeira que eles usam para fazer os badoques é uma madeira que, em contato com a água, ela dobra de tamanho. Então, isso faz com que, com o passar do tempo, né, de tanto inchar e desinchar essa madeira, eles já conseguem colocar um badoque maior. Então, aqui, a gente tem os badoques, né, aqui, de até uns 15 anos, vai ter esse tamanho de badoque. Aqui nos pedestais são uns 20, mais ou menos, uns 20, 23. Aqui já são uns 30, uns 40 anos. E, normalmente, uns 60 a 70 anos vai ter esses badoques redondos maiores. Mas, como eu falei, é escolha de cada um querer aumentar ou não o badoque. Então, aqui tem o adorno facial dos matis. Aqui a gente tem os tubos de urucum, é onde eles colocam, né, a tintura do urucum
para fazer o grafismo no corpo e nos bancos. Então, o urucum, ele cresce num arbusto, né? E ele tem essas sementinhas vermelhas dentro, que eles trituram e misturam com óleo de pequi, que dá essa coloração avermelhada. Já o genipapo vem desse fruto, né, redondo. As mulheres ralam esse fruto e misturam com carvão, que dá a tonalidade preta. Então, aqui o urucum. E aqui é uma pintura característica caiapó. Então, a gente consegue ver ali o raspado na cabeça do menino e a pintura corporal deles, que são essas listras. E daí a parte da boca é toda pintada com urucum. Então, essa é uma pintura bem específica dessa etnia. Aqui são os cachimbos, os xanducas, que eles usam em todos os rituais. Aqui é o aspirador de rapé. Esses são os viturangás, que são os bonecos de proteção da etnia Guarani. Então, é como se fosse parecido com um horóscopo, assim, eles traçam quando a criança nasceu, em que lua que estava, a época do ano, e aí o pai esculpe na madeira um protetor, e essa criança leva, né, esse bonequinho com ela para onde ela vai, para que esse animal, né, esse espírito animal esteja sempre protegendo ela, né, dos males. Aqui vocês vão ver a nossa grande panela. É nessas panelas que as mulheres cozinham a mandioca, o piqui, para estar fazendo a alimentação. E nessa panela é projetado, né, o vídeo da expedição de 2014 da Juliana para o Guarupi. Então, passam vários trechos, né, dessa realização dessa grande festa. Nessa parte nós temos alguns adornos, né, como tangas, pentes, colares, que eles fazem o uso dentro das aldeias. Aqui são os aspiradores de rapé Runiquim, que estão no Acre. Essa é uma máscara da etnia Meinaco. Os Meinaco, eles são referência na arte de bancos. Eles fazem bancos de diversos tamanhos, de diversos formatos, e eles até tiveram em 2019 uma matéria com a Vogue do uso desses bancos, né, fora da aldeia como itens de decoração. Então, eles são referência na arte de bancos. E essa é uma máscara, né, quase uma vestimenta, porque ela tem o braço, né, esse braço de esquerdo e o direito, só que ela não tem a parte da camiseta do tronco, ali é o que cobre a própria máscara. E tem as calças. Então, ela é quase uma vestimenta usada nos rituais fúnebres dessa etnia. Ao lado a gente tem outra papatai, esse é uma papatai infantil, então veja um tamanho é menor, o grafismo pintado nele é outro, então esse é uma papatai infantil. E essa é a tamocós, é a máscara de chá de Casanova, então quando eles constroem uma nova oca, cerca de 3 homens vão vestir essa máscara e eles dançam entrando e saindo dessa oca, para expulsar o mal ou a má energia que possa estar ali por perto, para que essa casa ela seja, que ela fique bem abençoada, que ela, né, proteja todos os moradores dela. E ao final, uma dessas máscaras é colocada na porta dessa oca. Ela é feita, né, com cascas de árvore, então com o passar dos anos ela vai se desfazendo. Ela dura em média, assim, fora do museu, ela vai durar uns 20 anos no máximo, porque ela vai despedaçando mesmo. E aqui vocês estão vendo as bonecas carajás, também chamadas de ritichoco ou licocós. Elas são tombadas pela IFAM como patrimônio material e é uma produção também das mulheres. E essas bonecas, elas contam o dia a dia da mulher carajá. Então, a mulher grávida, a mulher com a criança, com o animal, no ritual. Então, conta o dia a dia dessas mulheres. E aqui, para finalizar, a gente tem as máscaras. Essas são também, de certa forma, vestimentas, né? A do lado esquerdo, deixa eu voltar um pouquinho aqui para conseguir pausar melhor. A do lado esquerdo representa o feminino e do lado direito representa o masculino. Essas são máscaras ticuna, usadas no ritual de fertilidade. Não só de fertilidade do casal, quando o casal não está conseguindo ter filhos, mas também de fertilidade, por exemplo, do solo, quando a plantação não está dando, né, o que já deu um dia, quando eles não estão tendo peixes para caçar, quando eles para pescar, né, quando eles saem para caçar e não tem caça, e aí eles fazem esse ritual de fertilidade
para voltar à fertilidade de uma forma geral. E a máscara do meio é uma máscara Aiwana Paraí. Ela é usada dentro do ritual fúnebre. E essas três, elas estão juntas, né? Por mais que elas não sejam da mesma etnia, porque elas são feitas a partir da fibra do tulure, que é extraído de uma palmeira. Então, quando eles derrubam essa palmeira, eles vão cortando assim ela, e o tronco dela vai desenrolando como um tecido, que daí eles cortam para fazer esses formatos. Então, é um tecido 100% natural que eles usam para conseguir fazer essas máscaras. Então, é essa fibra Acho que deu algum problema na conexão dela. Vamos esperar um pouquinho. Deixa eu ver. Eu estou com o WhatsApp aqui. Não. Só um pouquinho, tá? Tô vendo o que aconteceu. Tá tudo certo até aqui? Estão gostando? Bom, vai ficar mais legal ainda, tá? Na medida que vocês forem conhecendo, vendo as coisas, conhecendo as pessoas, né? Que é muito importante também que a gente tenha um diálogo com, com os indígenas, com alguém que seja conhecedor, e tudo isso vocês vão poder propor aí durante o processo. Ela já está entrando de novo, tá? O Zoom é assim, quando ela é muito instável, mas ela está entrando já. Esse vídeo ele foi concebido como um recurso durante a pandemia. Por incrível que pareça, os museus, na verdade, ninguém no mundo estava preparado para enfrentar o que foi enfrentado, né? Mas a ausência do instrumento de comunicação que fosse diferente do recurso da visitação física ficou muito evidente durante a pandemia. Os museus não estavam preparados para ir até as pessoas. As pessoas estavam preparadas para receber as pessoas. E aí, durante a pandemia, a gente teve essa sacada de tentar levar o museu até a casa das pessoas. Então, foi feito um projeto. Esse projeto foi inaugurado na Sorbonne, em Paris. Foi a primeira universidade que assistiu. Era uma versão muito excelente desse vídeo, na verdade. Agora está muito bonito. Mas foi casca grossa de fazer, porque a gente teve que imitar os olhos do visitante. É como se você estivesse lá mesmo, né? E também essa sacada de não colocar o áudio, né? O que deixaria muito enfadonho. Então, colocar a mediadora para falar ao vivo é muito legal isso, porque dá para interromper e tal. E ela pode direcionar. Então, por exemplo, se ela falar para uma escola de ensino básico lá, com crianças, sei lá, de 7, 10 anos, ela tem um jeitinho diferente para falar. Ela não vai falar como estou falando com vocês, né? Ela vai usar um outro recurso pedagógico. E assim vai. Então, o legal de você não colocar o áudio é exatamente isso, o significado, né? Todo mundo está vendo a mesma coisa, mas
isso que você está vendo está sendo interpretado de uma forma diferente em função do público. Por isso que o público é fundamental no museu, é o público que constrói a narrativa, né? Não é as pessoas falam do mediador, mas o mediador ele é uma resposta, né? Ele é o cara que ele lê o público e a partir do que ele vê no público ele conduz o conteúdo que é transmitido, né? Dá para dar continuidade aí? Está acabando, eu sei, mas Aonde que parou para vocês? parou na vitrine das máscaras. No trio ali, né? Na última vitrine. Deixa eu compartilhar. Deixa eu acelerar ele aqui. Bem aqui, então, né? Exatamente. Eu não sei que parte vocês pegaram, mas eu vou explicar de novo essa parte dos três. Então, a da esquerda e a da direita, né? A da esquerda, desculpa, ela é a feminina, e a da direita, ela é a masculina. E elas são máscaras da etnia ticuna, usadas no ritual da fertilidade, não só da fertilidade do casal, que não consegue ter filhos, mas, por exemplo, né, quando eles plantam e a plantação não está dando, né, o suficiente para aquela aldeia, ou que já deu um dia, quando eles vão pescar e eles não estão tendo peixe, quando a caça não está tendo na floresta, e aí eles fazem esse grande ritual da fertilidade. A do meio é uma máscara da etnia Iuana Paraí, também do Amazonas, é uma máscara utilizada dentro do ritual fúnebre dessa etnia. Essas são etnias ali próximas, né, de localidade, são do Alto Rio Negro, e elas estão juntas, né, por mais que elas sejam de etnias diferentes, porque elas têm o mesmo material, que é a fibra do tuluri, que ele é extraído da palmeira, então eles cortam essa palmeira, quando eles descascam ela, o tronco, quando eles vão abrindo, ele vai esticando como se fosse um tecido. Então, elas são feitas com esse tecido, né, 100% natural, e até aqui a gente vê o desenho, né, o grafismo nesse tecido, que ele é aqui, a gente tem a aranha, né, no feminino, que representa, né, a mulher, essa ligação, e no masculino a gente tem a cobra, que eu acho que vocês não vão conseguir ver aqui no vídeo, mas essa cobra que liga com o masculino. Só que é um tecido 100% natural, não tem muita coisa que a gente possa passar, né, para que fique essa tintura. E essas máscaras, elas são bem antigas, a Juliana já conseguiu ela com um colecionador. Então, elas são bem mais antigas, né, que a Iuana Paraí, por exemplo, que está ali no meio, que a Juliana conseguiu diretamente com os indígenas, que daí o cuidado no museu, né, é outro. Então, ali a gente consegue ver a coloração bem marcada. O Júnior vai querer mostrar a exposição nova, Júnior? Acho que você pode dar uma passada só para eles verem como que é a abordagem da questão do feminino, né? Da questão atual da mulher e tal. Acho que pode passar rapidamente. Então, só alguns detalhes aqui dessas máscaras para vocês. Então, aqui vocês vão entrar na nossa exposição, que ainda não foi inaugurada. Ela está prevista agora para o mês de setembro, que é a exposição sobre o universo feminino indígena. Então, aqui a gente fala um pouquinho, né, de todo o trabalho que as mulheres fazem dentro da aldeia. Então, toda essa parte de plantio que as mulheres fazem dentro das aldeias. Deixa só eu... Aqui. Então, aqui, vou voltar rapidinho para vocês verem na entrada. A gente tem o pau de cavoco, que são esses artefatos que elas usam para furar o solo, para colocar a semente. Então, todo esse processo, né, de plantação, de colheita, é feito pelas mulheres. Aqui a gente tem o porta-sementes, que é feito de cabaça. É aqui que elas guardam as sementes de milho, por exemplo, entre sacas. Então, quando elas vão se preparar, né, para a próxima plantação, é aqui nessa cabaça que elas guardam, porque essa cabaça faz com que não germine essa semente. Então, mantém ela, né, num período ali de 6 meses. Então, aqui temos, né, a vassoura que elas usam para varrer.
dentro da oca, quando cai farinha, quando cai algum resquício de alimento no chão. Aqui temos as rodilhas, que elas usam na cabeça para apoiar os vasos, para carregar água para a aldeia. Os raladores para ralar a mandioca, o piqui ou o genipapo. As peneiras, que elas usam para peneirar não só a mandioca, né, a farinha de mandioca, mas também, por exemplo, o trigo, que algumas etnias hoje faz a plantação do trigo. Aqui a gente tem as cabaças com grafismo em volta, é sempre cabaça usada em ritual. Então, essas cabaças com pintura em volta, ou grafismo em baixo relevo, é usada em ritual. Aqui a gente tem o jamachim, que é o que eles usam, esse é do Zenauê Nenauê, que eles usam para carregar a mandioca da plantação até a aldeia. Em algumas etnias amazônicas, eles usam também para carregar a criança, eles passam o algodão de um lado para outro, e quando eles puxam, ela fecha, né, como uma mochila também, e eles usam em algumas etnias lá amazônicas e do Acre para carregar as crianças. Esse é o tipiti, é o que elas usam para tirar o veneno da mandioca. Normalmente elas plantam a mandioca brava, né, o cará, que tem veneno. Então elas fazem o processo de ralar a mandioca, elas cozinham por um dia, daí elas colocam nesse tipiti, e aí elas vão jogando água. E esse tipiti, ele é apertado assim para cima, e ele vai espremendo, comprimindo, né, essa fécula da mandioca, e vai escorrendo o líquido. E aí esse líquido, né, com o passar do processo, né, ele fica só sendo concentrado com veneno, e esse líquido é o que resulta no caixiri, que é a bebida alcoólica indígena, que ele cozinha numa panela por quase 7 dias, né? Ele tem esse processo de fermentação, e após esse processo, né, do tipiti, a mandioca ela já fica pronta para consumo. Elas fazem bolas com essa massa, envolvem com folhas de palmeira ou de bananeira para conservar para a estação, né, que não vai ter, essa estação de seca, que eles não vão ter o que colher para fazer o alimento, então daí elas guardam para essa próxima estação. E esse caxiri, ele é bebido sempre, né, em rituais. Ele não é consumido no dia a dia da aldeia. Essa é a nossa outra panela. Ela também é usada para cozinhar a mandioca ou o caxiri. E ali a gente tem o pegador, que é como uma escumadeira que eles usam para virar esse alimento. Ali a gente tem alguns tipos de esteiras. Essas esteiras, elas podem ser usadas para sentar, né? Essas com o tecido, que nem vocês estão vendo aí, que elas não são apenas de palha, são com algodão. Elas são normalmente usadas nos rituais também. E como essa de peixe, elas podem ser usadas para também espremer essa goma da mandioca. Então, algumas etnias não fazem uso do tipiti, e sim dessas esteiras. Então, aqui vocês vão ver a bijuzeira, apoiada, né, nessas trempe de barro, como eles chamam, ou pão de açúcar, como a gente apelidou aqui no museu, né, que é esses morrinhos feitos de argila. Então, aonde é apoiado, né, essa bijuzeira, e aí o grafismo a gente consegue ver que está para baixo, que é onde o fogo vai tocar. E em cima dela a gente tem apoiado as pás de virabiju. Então, todas elas vocês podem reparar que tem o desenho, que tem o grafismo, sempre pedindo, né, essa purificação do alimento. E é com essa pá de virabiju que elas espalham, né, a goma do biju nessa panela. Então, ali a gente tem algumas panelas zoomórficas, né, como vocês viram ali em cima. Aqui uma panela com tampa, que é também usada para fingir os alimentos. Aqui em cima a gente tem um prato com o grafismo em baixo relevo, acho que vocês não vão conseguir ver bem aqui no vídeo. Mas esse é um prato usado, né, por cacique, mas é feito pelas mulheres. Então, aqui a gente tem outra panela zoomórfica. Então, ela tem esse formato de animal, né? Aqui vocês começam a ver as cestarias. Aqui a gente tem cestarias de várias etnias diferentes. Aqui, essas coloridas, né, com a palha tingida, são guaranis e caingangues. Eles dominam essa técnica, né, de tingimento da palha. Aqui a gente vê o uso, né, de coloração industrial, mas ainda assim é um processo que eles fazem muito bem. Aqui a gente tem meinaco, tromai, que são essas que usam o algodão junto, né, com a palha. E aí a gente também vê o uso do tingimento do algodão com tinta industrial.
A gente tem aqui Ticuna, Baniwa. Então, a gente consegue ver que essas regiões mais amazonenses, como vocês estão vendo desse lado, tem um trançado muito parecido, né? Então, por conta da palmeira que vai ter, né, disponível daquela região, acaba sendo bem parecido uma da outra. Mas, normalmente, uma vai ter um formato mais gameliforme, né, lembrando mais um pote, alguns com a boca do pote mais aberta. Então, isso varia muito de etnia para etnia. A gente tem os abanadores também ao lado, que eles usam para abanar, as mulheres usam para manter o fogo aceso, né? Aqui é uma rede. Essa rede ela é feita com o fio do buriti e o algodão. Aqui são os abanos, né? Os abanadores que elas usam para manter o fogo. Uma curiosidade, é só a mulher que acende, que mantém e que apaga o fogo dentro das aldeias. E esse é um berço. É aqui que as mulheres colocam as crianças quando elas vão para a plantação, quando elas vão para outra aldeia, elas colocam elas nesses berços. Essa parte de palha, ela encaixa embaixo do berço, então quando elas colocam a criança, elas dão um chutinho do lado e ele balança de um lado para outro. Então isso faz com que a criança fique quietinha, dormindo, né, balançando nesse berço. Então elas sempre levam com elas quando elas vão fazer algum trabalho fora da aldeia. Esse é um banco feminino feito com escabelo do buriti, que é a última parte do tronco da palmeira do buriti. Esse é da etnia Meinaco, e a gente consegue ver o grafismo porque ele é usado em ritual de iniciação feminino, né, nesse caso. Então, a gente vê o grafismo, né, entalhado nesse banco. E eu vou contar aqui rapidinho para vocês. Eu contei, né, o ritual masculino, eu vou contar um feminino. Essas são as bonecas, são a família Carajá. E aí, cada uma das meninas, né, quando elas têm a primeira menstruação, elas ganham um conjunto de bonecas desse. A primeira boneca não tem pintura ainda, que representa essa menina, porque ela está entrando para a vida adulta agora. Ela não sabia até aquele momento nada da vida. A partir de agora que ela vai aprender. E esse conjunto conta com todas as mulheres que passaram pela vida dela, que são suas antepassados, e cada uma delas compartilha, né, de alguma ação para o seu presente. E elas têm que ter em mente que tudo que elas fizerem, seja de bom ou ruim, também recai sobre essas mulheres que se passaram pela vida delas. Então, se elas fazem algo virtuoso, a virtude vai para todas. Se elas fazem algo vergonhoso, recai sobre todas. Então, é esse cuidado, né, de seguir as regras, de fazer o que é certo, de não cair na tentação de fazer o que é errado. Então, é esse lembrete que esse ritual tem para essas meninas. E aqui eu vou contar das ticuna, que estão ali no Amazonas. Esse conjunto de 3 bonecas a menina ganha também quando vai passar por esse ritual. Aqui funciona um pouquinho diferente. Quando a menina tem a primeira menstruação, ela vai ficar em reclusão numa oca com outras meninas de, por exemplo, 2 meses. A gente teve o caso de 2 anos, que a moça ficou nesse cárcere, né, de certa forma, porque ali é passado para elas qual que é o dever da mulher com a aldeia, por que a mulher é um pilar dentro da aldeia, qual é a tarefa da mulher. E aí ela vai passar por esse ritual quando ela dominar todas as técnicas, né, que a mulher tem que fazer, de plantio, de fabricação de cerâmica, de cestaria, todas essas partes, né, essas etapas do dia a dia das mulheres, ela vai passar por esse ritual. Então, no dia do ritual, elas saem dessa oca acompanhada por 2 homens tocando as flautas duplas, que vocês já vão ver. E aí, elas dançam por toda a aldeia e, ao final, elas são centralizadas nessa aldeia. E ali, ela passa pelo processo, né? Primeiro, de arrancar os fios do cabelo. Elas ficam completamente carecas. As mulheres mais velhas vão arrancando os tufos dos cabelos delas até elas ficarem carecas. Daí, elas passam pelo processo de escarificação, que é usando aqui ou esse osso de peixe, ou esses 2 dentes de animais, elas fazem riscos nos braços, cerca de 3 a 4 riscos, e jogam pimenta, né, nesses riscos, e ela vai trabalhar por uma noite na plantação. Tudo tem um porquê, né, dentro dessa etnia. O cabelo arrancado é porque até aquele momento ela pensava e agia como uma criança. E a partir de agora ela pode constituir família, ela é um pilar dentro da aldeia, então ela tem que ter pensamentos e atitudes de mulher. Essa escarificação e a jogada de pimenta é para espantar a preguiça,
Porque todo esse processo, né, de plantar, colher e fazer o alimento é um processo que as mulheres fazem. Então, elas não podem ser preguiçosas, elas têm que ser ativas, proativas. Então, é para essa pimenta espantar essa preguiça. Então, após, né, esse dia trabalhado, aí elas retornam, né, para essa aldeia. Normalmente, algumas meninas já têm alguns pretendentes e acabam casando logo no outro dia, mas isso depende muito, né, se ela já estava, né, namorando ou que ela já tinha algum pretendente. Então, é assim que acontece os rituais femininos. Vocês têm alguma dúvida aqui? Alguma pergunta? Não? Não temos nada no chat. Então, vou terminar aqui de mostrar essa exposição para vocês. Então, ali em cima vocês vão ver a flauta dupla, que é a que os homens acompanham essas moças, né, na saída da oca para passar pelo ritual. Aqui vocês estão vendo um tear. Esse é um tear Enauê Nenauê. Esse é um tear que elas usam para fazer o tecido, né? Então, é um comentário que a gente sempre escuta no museu, né? Ah, mas eles faziam tecidos. Sim, algumas etnias, né, como os Axaninkas, os Runiquim, eles têm uma grande produção de tecidos de vestimentas completas, né? O pessoal ali do Xingu eles realizam muitas tipóias, tangas, mas vestimentas completas não, porque eles não têm um inverno muito rigoroso, né? Como o pessoal Axaninka, por exemplo, que passa a divisa ali e com a Bolívia, e tem uma parte que neva. Então, aqui a gente está vendo o manto Axaninka, que é esse manto do lado direito. Esse é um manto feminino. Todas as vestimentas são feitas pelas mulheres, tanto as femininas quanto as masculinas, só que o desenho na horizontal é o que marca que é uma vestimenta feminina. O masculino, ele é um desenho na horizontal e ele tem os animais pintados nesse Kusman, né? Que é como eles chamam a vestimenta. Então, aí caracteriza um Kusman masculino, mas são as mulheres que fazem eles. E aqui ao lado a gente tem o Runiquim, que eles são bem característicos, a gente sempre consegue identificar quando é um Kusman Runiquim ou o indígena que está com a pintura Runiquim, porque eles têm esses grafismos, né, esses quadrados alinhados, então é uma arte especial deles. E ali a gente tem a tipóia, que as mulheres usam para carregar as crianças, né, em algumas situações quando elas estão indo para outra aldeia, né, para visitar algum parente, ou até mesmo no dia a dia dentro da aldeia, né, para estar fazendo as atividades, essa criança está sempre com a mãe. E aqui vocês vão ver o tear de miçangas, né, que as mulheres fazem para conseguir fazer os grafismos nas miçangas. E aqui a gente tem alguns colares, braçadeiras, que elas usam bastante. A miçanga, né, não é algo natural, como a gente sabe, é algo que eles incorporaram dentro das aldeias, mas é algo que eles usam bastante e eles usam também em rituais.